tudo bem? Espero que esse podcast te encontre bem. Eu sou o Paulo e este é o Católicos Antifascistas, um podcast, uma plataforma de conteúdo para você que é católico, mas não é de extrema direita e não quer ver a sua fé sendo sequestrada pela extrema direita, ok? Aqui estamos para ter uma visão ampla, democrática, plural e diversa do catolicismo. Por isso esse é um catolicismo antifascista. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os resultados do censo que saíram nessa sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, os resultados do censo sobre religião. E antes da gente entrar nesse assunto, lembrar vocês que todos os autores e textos citados nesse podcast estão com o link na descrição, então se você tiver interesse em aprofundar e conhecer alguma coisa, pode clicar aí e comprar usando o link que está na descrição. E peço para vocês também conhecerem a nossa loja. A nossa loja que está no site umapenca.com/católicos-antifas. A nossa loja você consegue encontrar artigos devocionais como camisetas, canecas e pôsteres relacionados à fé católica de quem é um católico progressista, ok? Então, se você quer expressar a sua fé perante o mundo, vá na nossa loja e encontre ali a sua posição. Aproveite também, né, quando você comprar nossa loja, você também contribui com este projeto de apostolado, que é um projeto importante para a gente criar um safe space para pessoas, pra católicos que não se sentem muito acolhidos em ambientes que estão mais conservadores, mais reacionários, e às vezes precisam de um outro ponto de vista para poder melhorar a vivência da sua fé. Tudo bem? Não estou aqui para te convencer, não estou aqui para mudar a tua opinião. Estou aqui para trazer novas luzes e provocações sobre a forma como você vive a sua fé, beleza? E antes de começar também eu peço desculpas que eu tô gripado, tô no terceiro dia de gripe já, então minha voz deve estar estranha e eventualmente assim o meu nariz está meio entupido, então vai ser uma experiência interessante essa gravação aqui, ok? Mas eu quis fazer hoje, não quis deixar para depois, porque os dados saíram nessa sexta-feira e eu quis fazer uma análise a quente. Tá? Eu fiz aqui, achei importante a gente dar uma olhada neles assim a fundo e ver o que esses números realmente estão dizendo sobre a realidade da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do perfil religioso do povo brasileiro. Ok? Então vamos lá. Vou começar um pouco por aquilo que o censo não diz. Tá? O censo, esses dados que foram divulgados na sexta-feira, eles estão aglutinando os grandes grupos religiosos, eles não estão detalhando muito como foi feito em anos anteriores, os subgrupos. Então, por exemplo, todos os católicos estão colocados num grupo só. E aí, por exemplo, igrejas que se reivindicam como católicas, como a católica brasileira, por exemplo, ela não está separada. A católica romana e tudo mais. Os outros censos sempre teve essa separação. Esse ano, eu não sei se vai ter, mas os dados divulgados nessa sexta-feira não tem. E o mesmo acontece com os evangélicos, por exemplo, não há uma quebra de evangélicos tradicionais ou evangélicos de missão e evangélicos pentecostais e outras igrejas evangélicas. Está tudo junto como evangélicos. Umbanda e Candomblé também não foram separados, eles estão juntos. O censo passado, de 2010, foram separados e o censo de 2000 também estava separado e agora está todo mundo junto. Então, tá meio difícil de fazer algumas análises. Também o grupo do Sem Religião, ele não está diferenciando quem é ateu e quem é agnóstico, tá? Ele está colocando só a informação do Sem Religião. Por que é importante a gente entender isso? Porque isso significa que vai ser difícil a gente analisar movimentos menores que acontecem dentro dos grupos. Então, tem coisas que estão sendo afirmadas, mas que a gente não pode cravar tão a fundo como católicos continuam caindo e protestantes continuam crescendo. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui, por exemplo, o que aconteceu entre 2000 e 2010. Quando a gente pega os números, por exemplo, de 91 até 2010 e vê a expansão
dos evangélicos, a gente percebe que ela tem dois movimentos. O grupo que mais cresceu de 91 a 2000 foi o grupo pentecostal. Todo o acréscimo de evangélicos que você tem de 2000, de 91, do censo de 91 ao censo de 2000, foi promovido pela expansão da igreja pentecostal. Quando a gente vai de 2000 a 2010, o grupo pentecostal cresce, o grupo tradicional cresce, mas eles crescem muito menos que um outro grupo, que é o grupo das outras religiões, outras igrejas evangélicas, para ser mais claro. Então, o crescimento, você tem assim, de 2000 a 2010, teve um salto de 15 para 22 pontos, de 15% da população para 22% da população. E 5 pontos percentuais aqui são esses agrupamentos evangélicos diferentes, que aí é grupos como a Igreja Bola de Neve, enfim, essas igrejas em célula. Por que é importante, por exemplo? Porque existe uma leitura de que os pentecostais estão tomando o lugar dos católicos. E isso foi verdade nos anos 90. Nos anos 2000, já não é tão verdade, porque a expansão da igreja evangélica na primeira década desse século, ela não se dá no grupo pentecostal. E é isso que a gente não consegue analisar nesse censo. Porque quando ele aglutina todo mundo, então a gente sabe que de 2010 para 2022, teve um crescimento de 22 para 26%, 27%, 26,9%. Quem é o grupo que cresceu? Quem cresceu e quem caiu? A gente não tem essa leitura. A gente não consegue fazer essa leitura. Então a gente não consegue entender qual é o setor mais dinâmico da igreja evangélica que está crescendo ou não. A mesma forma a questão dos católicos, acho que se bem que o caso dos católicos é mais claro, e o sem religião, que teve um salto imenso, né? Ele vai de 7,65 para 9,3. É um crescimento considerável aqui, e a gente não sabe dizer esse crescimento se foi movido por pessoas agnósticas, ateias ou enfim, né? Pessoas que só dizem assim, não acredito em Deus ou não frequento em coisa alguma. E isso faz muita diferença, porque o grupo de 100 religiões, por exemplo, você tinha um grupo grande de agnósticos em 2010, pessoas que... Mas tinha, a maior parte do grupo sem religião, eles simplesmente não tinham uma religião institucionalizada. E é muito diferente a pessoa falar assim, eu acredito em um ser superior, acredito em Deus, mas eu não tenho uma religião, ou falar assim, eu não, ou tem uma postura cética como a do agnóstico, ou até uma postura radicalmente dizendo Deus não existe, como a do ateu. O grupo dos ateus, ele sempre foi um grupo muito pequeno, de menos de 1%. E isso, então, quer dizer, entender quem são esses sem religião ajuda muito a gente a entender enfim, o que está acontecendo com a sociedade. Então, este censo não nos ajuda a entender a fundo algumas questões importantes da nossa fé, tá? E do perfil religioso do brasileiro. Por quê? O que aconteceu? Vamos entender um pouco a história deste censo. O censo, pela Constituição, ele é uma exigência constitucional, ele tem que ser feito a cada 10 anos, então todo ano redondo. 2020, que era para ter sido realizado o censo, ele não foi realizado por causa da pandemia. Então veio a pandemia, suspende tudo, o censo para tudo. Mas teve também uma outra situação, tem a ver com a questão orçamentária. No ano de 2021, quando o Paulo Guedes, que era o ministro responsável pelo IBGE, o IBGE estava subordinado ao Paulo Guedes, ao Ministério da Economia, ele aprova um orçamento muito apertado, que tornava o censo inviável. E praticamente isso fazia com que o censo não pudesse ser feito. E aí tiveram que entrar na justiça, e teve uma decisão do Supremo obrigando o governo a realizar o censo com um orçamento decente. E teve até algumas declarações do Paulo Guedes na época dizendo que a metodologia do censo estava ultrapassada, que podia ser feita enquete online, enfim, coisas de que não entende o processo. O censo ele é fundamental até para que as enquetes online sejam boas, tá? Porque você precisa fazer uma contagem da população para saber claramente quem
quem são as pessoas e onde elas estão, qual é o tamanho da nossa população, para que todas as outras pesquisas de opinião que são feitas por amostragem, elas usam o censo como referência para calcular a amostragem. Então é aí que tem o problema desse censo. E o censo, ele tem 2 grupos de questões. Imagino que vocês devem ter respondido o censo, eu respondi, e tem um questionário curto e um questionário longo. Eu respondi o curto, por exemplo, né, não fui eu, foi minha esposa. O questionário curto, ele é muito curto, é nome, idade, enfim, escolaridade, se tem água encanada, são pouquíssimas perguntas. As perguntas mais detalhadas, por exemplo, a questão de deficiência física, que foi divulgado no mês passado, e até a questão de TEA, população que está no transtorno do espectro autista, por exemplo, isso entrou tudo na amostragem. E religião sempre é um tema da amostragem. Então, assim, esse censo ele foi estruturado com uma amostragem muito baixa, tá? Então, isso é outro problema que também dificulta um pouco a análise do censo. Ele é uma pesquisa extremamente precisa, o IBGE é um instituto extremamente sério, a metodologia é segura, tal, mas eles fizeram o que era possível naquele contexto em que o governo estava fazendo o censo por obrigação. E outra coisa também que impacta o censo, não sei se vocês se lembram, em 2022 houve muita fake news, muita teoria conspiratória nos WhatsApp da vida, dizendo que o cara do IBGE não estava tendo censo, que o cara do IBGE é ladrão, que estava invadindo a tua casa. Então, o IBGE teve muito trabalho para conseguir respostas. Então, eu imagino que em alguns grupos, especialmente no meio evangélico, a qualidade das respostas e a quantidade de pessoas que estão na amostragem é muito baixa. Não muito baixa, mas acho que assim, ela é ligeiramente suficiente para gerar algum grau de distorção. E eu não sei aí o quanto foi, né? Qual o tamanho dessa distorção. Então a gente tem que ter, assim, o IBGE fez o melhor trabalho possível nas condições que esteve e a gente tem que trabalhar com esses dados pintam o que a gente tem hoje e é com eles que eu vou aqui analisar e conversar com vocês. Mas eles podem estar ligeiramente, pouca coisa fora, mas eles são suficientes para contar uma história bem interessante. Então, a primeira coisa que a gente pode destacar é exatamente aquilo que a imprensa está destacando, que os católicos continuam diminuindo de tamanho e os evangélicos continuam crescendo. Os sem religião também estão crescendo. Né? Então, indo para os números aqui precisos. De 2010 para 2022, o percentual de católicos na população caiu de 65% para 56%. Tem um quebrado aqui após a vírgula, eu estou arredondando, tá? E os evangélicos aumentaram de 22% para 27%, ok? Os espíritas ficaram mais ou menos na mesma, de 2,2 para 1,8. O Umbanda e Candomblé subiu de 0,3% para 1,1%, é um crescimento expressivo. E os sem religião subiram de 7,9 para 9,3. É um crescimento bastante forte também, tá? Então, essa é a grande história. Só que vamos a alguns detalhes importantes aqui. O crescimento percentual dos católicos, por exemplo, os católicos vinham perdendo, por exemplo, ele perdeu de 91 para 2000, eles perderam 31%. De 2000 para 2010, 12%. De 2010 para 2022, 12%. Então, o ritmo de queda vem mantendo mais ou menos parecido. Teve uma queda aqui de, se você pegar aqui, ó, 64 para 56, dá mais ou menos uns 8 pontos percentuais, tá? É uma queda, na década anterior tinha sido uns 9 pontos percentuais e na década anterior também 9 pontos percentuais. Então, é uma queda consistente, né? Faz sentido com o que a gente tem visto, mas ela é uma queda, é um deslizar para baixo, vamos dizer assim.
não é um despencar. E a explosão dos evangélicos perdeu força, porque assim, eles dobram de tamanho, tem os percentuais aqui de 91 para 2000, puxado principalmente pelos pentecostais, aquilo que eu falei. Então, era 9% da população em 91, foi para 15% em 2000. 2010 vai de 15 para 22 e 2022 vai para 27. Então, esse crescimento, estamos falando de 22 para 27, é um crescimento muito baixo. É um crescimento, assim, estou falando de 6, 5 pontos percentuais. Significa, provavelmente, que a expansão evangélica está perdendo tração, tá? Por várias razões. Provavelmente porque a base social, o fenômeno social que sustenta a mudança religiosa do catolicismo popular para os grupos evangélicos, ela está chegando ao seu limite. Né? Você tem para que o Brasil todo se tornasse evangélico, você precisaria ter, assim como teve lá atrás, Edir Macedo, que, junto com ele vários outros, mas eu acho que o Edir Macedo é o principal cara, que conseguiu traduzir uma forma brasileira de pentecostalismo, então deu origem ao que a gente conhece como as igrejas neopentecostais. Você teria que ter algo parecido, mas que pudesse dialogar com quem não está no meio evangélico hoje. Então teria que ter uma nova mudança no perfil evangélico. E eu entendo que isso, pelo menos até o que a gente está vendo, pode ser que isso esteja acontecendo em lugares que não estamos olhando. Mas ele não parece estar acontecendo. A lógica de crescimento das igrejas evangélicas, enquanto fenômeno social, continua com o mesmo padrão dos últimos 30 anos. Então, é um crescimento popular. As igrejas evangélicas crescem principalmente no meio mais popular. É um crescimento baseado numa abordagem ou pentecostal ou numa abordagem menos rígida. As igrejas em células são um exemplo disso. Elas também são igrejas populares, também são igrejas com uma pegada muito menos formal do que as igrejas da Reforma Protestante, vamos dizer assim. E a gente tem e o mercado-alvo, vamos dizer assim, o público-alvo desse tipo de abordagem provavelmente está chegando ao seu limite. Para crescer, ela precisaria falar com um público que ou que permanece católico ou com o público que está sendo ganho pelos sem religião. E aí a gente tem um dado interessantíssimo aqui na pesquisa, que é o perfil etário. Quando a gente olha, por exemplo, a idade das pessoas, existe um padrão, tá? Os católicos, assim, à medida que as faixas etárias são mais velhas, maior o percentual de católicos. Isso é um problema para a Igreja Católica, tá? Porque significa, não porque não tem nada contra idosos, não é isso. É que se você tem um perfil que os mais jovens estão com uma abordagem e os mais velhos com uma outra abordagem, num contexto de mudança de comportamento, o mais provável é que o comportamento associado à população mais idosa tenda a diminuir ao longo do tempo e o comportamento associado à população mais jovem tende a crescer. Então, a gente tem, por exemplo, na faixa aqui de 10 a 14 anos, só 52% da população é católica. De 80 anos para cima, estão falando de 72%. E é um crescente. Tá? Quanto mais velho, maior o percentual de católicos. Quanto mais velho, também menor o percentual de evangélicos. Então, assim, justamente esse público de 10 a 14 que tem o maior percentual de evangélicos na amostra. Tá? Agora, tem um fenômeno que as pessoas, na faixa de 20 a 24 anos, você tem um pico na população sem religião. E aí, assim, o número de sem religião, evidentemente, dos 10 a 14, dos 15 ao 19, ele é mais baixo que dos de 20 a 24, não muito, tá? É 10% de 10 a 14, 12% de 15 a 19 e 14% de 20 a 24.
Só que tem um problema. Se você vive numa família religiosa, seus pais são religiosos e você tem 10 anos, você não vai, é muito difícil você se declarar sem religião. Então, é muito provável que essas pessoas que estão aqui na faixa de 10 a 14, ao longo do tempo, parte dela migre para o grupo sem religião, por conta dessa ruptura, tá? E aí vai caindo, evidentemente, quanto mais velho, menos pessoas sem religião. E aí de novo, putz, a falta que faz a gente ter aquele detalhamento do senso de quanto disso é ateísmo, agnosticismo ou simplesmente a falta de um vínculo institucional. Que eu acredito, e aí é chutômetro, que esse terceiro grupo seja o mais representativo aqui. Aqui eu estou falando de gente que busca espiritualidade por outros meios. É espiritual, mas ele não se reivindica como parte de uma religião organizada. E isso, como isso já está representando 14% na faixa de 20 a 24, então significa que esse percentual que a gente tem hoje de sem religião, em torno de 9,3%, tende a crescer pelo menos aí para uns 15%, entre 12 e 15% até 2030. Tá? Provavelmente é o grupo que tem maior potencial de crescimento e é o grupo que vai pegar mais gente do meio católico e provavelmente também do meio evangélico. Por quê? E aí eu estou fazendo aqui uma análise de fatos recentes. Isso aqui é um recorte de 10 anos, mas a gente sabe que, principalmente a associação entre igrejas evangélicas e a política gerou alguns conflitos internos no meio evangélico. Não só no meio protestante, no meio pentecostal, mas em igrejas como a Adventista, enfim. E teve uma onda de ruptura, principalmente nesse grupo mais jovem, tá? E essas rupturas aconteceram exatamente em 2022. Então, eu acredito que a tendência do a tendência aqui do grupo do sem religião, se ele tem esse perfil de sem religião igual a sem vínculo com uma igreja instituída, ele tende a crescer. E aí você tem fenômenos, por exemplo, como o Pablo Marçal, que tem uma gramática, vamos dizer assim, evangélica pentecostal, mas ele não é uma igreja. E ele atrai muita gente. E como ele, tem muita coisa parecida. Então, é muito provável que a gente tenha um crescimento desse sem religião, que não é um crescimento de ateísmo ou de agnosticismo, mas um crescimento de uma população com uma religiosidade mais líquida. E isso acho que é o desafio das próximas gerações, dos próximos anos. Ok? Então, o que eu vejo aqui que os dados não nos mostram ainda, mas eles sinalizam que o crescimento evangélico está atingindo seu teto. Que para os evangélicos darem o próximo salto, eles precisariam alcançar um público que eles não estão alcançando hoje. E é um público que provavelmente está muito próximo deles. Mais próximo deles até do que de nós católicos, tá? Que são as pessoas, são os desigrejados, né? São essas pessoas que não têm vínculo com religião alguma. E aí, qual é a barreira que existe tanto entre nós católicos quanto as igrejas evangélicas instituídas e esse perfil de jovem, de não, o jovem que não se vincula a nenhuma religião? É principalmente a busca por uma espiritualidade, por uma experiência espiritual que faça sentido na vida dele, que ajude inclusive na sua saúde mental e que o faça se sentir acolhido. Eu estou falando de uma população cada vez mais frágil e vulnerável. E aí, as igrejas institucionais, nós católicos incluído nisso, não sabemos lidar com este público. A gente sabe julgar esse público. Essas pessoas são frescas, essas pessoas são frágeis, essas pessoas são cheias de fricote, são cheias de firula, né? Essa geração Z, pelo amor de Deus, né? A gente se comporta como aquele chefe
que cresceu num regime escravocrata, fordista, cretino, e quer que o funcionário se submeta. Não, que eu queria te promover, mas eu não quero ser promovido. Então, essa geração, entendeu? Que tem essa postura no trabalho, que choca os chefes, porque, como assim eu não quero ser promovido e ganhar mais? Não, não, meu salário tá bom, eu quero ficar com o que eu tenho hoje, e eu não quero ter dor de cabeça, né? E a gente precisa de uma espiritualidade que converse com essas pessoas. Porque não, e não as julgue, dizer assim, porque esse povo não quer compromisso, esse povo não quer isso, esse povo não quer aquilo. A gente precisa abrir canais de interlocução com esses jovens, porque eu acredito que esse vai ser o desafio que vai enfrentar, que vai dificultar o crescimento da igreja evangélica e a recuperação do crescimento da igreja católica. A nova frente de apostolado é a geração Z e a sua não necessidade de um compromisso, né? A sua desvinculação com a institucionalidade, vamos dizer assim. Eu não quero ter vínculo, não quero ter vínculo com a institucionalidade. É o mesmo movimento do cara que fala assim, poxa, eu não quero casar, eu vou me juntar, não preciso que uma igreja me diga que eu devo casar. E temos que entender essas pessoas e ter algo que faça sentido para elas. Oferecer uma experiência espiritual que converse com essas pessoas, que dialogue com esta visão de mundo e que seja acolhedor para elas. Esse é o nosso desafio nesse momento. Qual é a solução? Eu não sei, estou disposto a ouvir. Ok? Eu não sei mesmo. Uma outra coisa aqui, e aí, alguns dados que mostram um pouco nesse sentido, tá? Os mais. Quando a gente pega a questão racial, olha só que interessante. Os 30% dos pretos são evangélicos, tá? A maior percentual. Os brancos se concentram em grande parte na Igreja Católica, tem um percentual de brancos maior do que a população. Então, 60% dos brancos são católicos, tá? Ah, e 45% dos católicos são brancos, tá? Os evangélicos, 49% dos evangélicos são pardos. E dos pardos, 29% são evangélicos e dos pretos, 30% são evangélicos. O que reforça aquilo que eu estou dizendo. A igreja evangélica cresceu no meio popular. Cresceu dialogando com a religiosidade popular e oferecendo uma experiência que combinava a herança da espiritualidade popular com a vivência no mundo urbano. Tá? Este foi o espaço em que a igreja evangélica cresceu no Brasil. Este espaço já está ocupado, principalmente pelos próprios evangélicos, ou por experiências como carismáticos, enfim, mas ele é um espaço que está chegando ao seu limite, tá bom? Os sem religião, a maior parte são os asiáticos aqui, que o IBGE chama de amarelos. Isso é sacanagem, são os descendentes de japoneses e chineses, enfim. Né? E, e a religião mais branca é a religião espírita, que é 63% dos espíritas são brancos. Tá? E aí, quando a gente vai para estudo, também é um dado interessante, porque assim, você tem o sem religião tem um peso muito grande de pessoas sem religião que estão entre quem tem médio completo e superior incompleto e quem tem superior completo. Eu estou falando de 34%, 35% da população de médio completo e superior incompleto e 20% do superior completo. Então, quer dizer, 55% dos, das pessoas sem religião têm autoescolaridade, o padrão brasileiro. Enquanto quando a gente vai para os católicos, por exemplo, esse percentual cai. O número de pessoas com superior completo dos católicos é 18%, é menos que os sem religião. E com médio completo é 30%. Entendeu? Então, 35% dos católicos não tem instrução. Não, 38% dos católicos não tem instrução. Nos evangélicos, também você tem um peso grande. 35% dos evangélicos não tem instrução. E 35% também tem ensino médio completo. Então, de novo, aquele recorte social importante. O,
Aí voltamos com o crescimento da escolarização da população brasileira, que está ficando cada vez mais com o ensino superior, é, oferecer uma espiritualidade que converse com uma população mais instruída vai ser o desafio das igrejas como um todo, da igreja católica e da igreja evangélica, tá? Porque, assim, não dá para ficar com esse público na postura de negar ciência, por exemplo. Isso funciona muito bem com o povo sem instrução. Fala assim, a pessoa vai para a escola estudar para se afastar da fé. Aí, o estudo te afasta da fé. Se você ficar com esse papo besta, vamos dizer assim, eu ia falar uma palavrão aqui, você não dialoga com o público mais esclarecido, tá bom? E que não é necessariamente o público mais progressista, mas é um público mais esclarecido, um pouco mais bem informado. E é um público que está indo muito fácil para esses movimentos de desigrejados, ok? Outro dado importante aqui é que o maior percentual de evangélicos se concentra na região norte e na região centro-oeste. Nós estamos falando de 36% 37% da população norte é evangélica e 31% do centro-oeste. Enquanto que, por exemplo, no sul chega a 24% e no nordeste 22%. Nordeste e sul são as regiões mais católicas do país. E isso também mostra um pouco um recorte interessante em termos de perfil populacional. O que eu diria assim? Há uma associação, podemos associar a área de expansão do agronegócio com a expansão dos evangélicos, de certa forma, tá? E por outro lado, esse público do sem religião, que a gente comentou aqui, eles são mais presentes no Sudeste. No Sudeste chega a 10,5%. Em alguns lugares chega a 12%. Então, tem cidade na região metropolitana de São Paulo, cidade pobre, que está dando 14% de sem religião. Tá? É um público muito expressivo. E, e não estão falando de grandes centros, estão falando de região metropolitana, mas de periferia. Isso diz muito sobre se estamos, se, o, se nós católicos estamos sabendo dialogar com os brasileiros da periferia, tá? Então tem um recorte interessante aqui, ó. Olha, tem muita coisa bacana que dá para tirar dessa experiência. A questão da internet não diz muita coisa, todo mundo tem acesso à internet aqui num patamar razoável. Ah, o percentual, assim, a população de 25 anos ou mais que tem superior completo, reforçando aquilo que você está dizendo. 48% da população que tem mais de 25 anos e que tem o nível superior completo é espírita, tá bom? Não, na verdade, ao contrário. 48% dos espíritas têm superior completo, os que têm mais de 25 anos. E os sem religião são 20%. Você vê que eu estou falando de 10%, 9% na população como um todo, 10% no Sudeste e 20% quando você pega o público com superior completo. 20% é sem religião, tá? Então, assim, é, é muito representativo do desafio que eu tô falando. Saber falar com o povo mais escolarizado, né? É, enfim, o crescimento da Umbanda também. A Umbanda é interessantíssimo, porque ela é o segundo grupo com maior percentual de pessoas com nível superior. 25% de quem frequenta Umbanda e Candomblé é nível superior. E aí vamos ver aqui os brancos, porque eu acho que isso diz muito, tá? 43% da população de quem da Umbanda e do Candomblé é branco. Há um branqueamento da Umbanda e do Candomblé, porque a Umbanda e o Candomblé também estão atraindo uma população mais escolarizada, mais elitizada, né, mais branca e menos afro, porque, né, os afrodescendentes estão se tornando cada vez mais evangélicos, e
E isso diz muito da Umbanda como uma alternativa de espiritualidade livre. Aquilo que você estava falando da experiência espiritual das pessoas sem vínculo com instituições, porque você vai para o terreiro, né? Então a espiritualidade é até mais progressista, vamos dizer assim. Enfim, indo agora para o final aqui do nosso podcast e tentando entender e chegar a algumas conclusões e reflexões sobre o que fazer, né? Eu sou da escola lá das comunidades eclesiais de base, e aí a gente aprendia tudo no ver, julgar e agir. Então você tinha que ver a realidade, julgar à luz do evangelho, à luz da espiritualidade, e aí tomar alguma decisão. Então, a gente está chegando aqui ao agir, né? Então, o que, que a gente tem que fazer? Eu acho que, temos que refletir algumas coisas. Primeiro, é o seguinte: a Igreja Católica precisa se aproximar dos pobres, precisa saber se aproximar dos pobres. Ela sabe. A gente teve uma experiência, que foram as comunidades eclesiais de base, que foram duramente combatidas, tá? Eu vou dizer isso sempre, foram duramente combatidas. Houve um esforço de bispos, de católicos ricos, houve investimento para combater a experiência das comunidades eclesiais de base. E você pode, e assim, não precisava desmontar do jeito que desmontou. Você podia dar um caráter mais espiritual a essas comunidades, mas elas são fundamentais porque é elas que chegam nas periferias. E a Igreja Católica, a pessoa reclama assim: ah, porque igreja evangélica abre igreja em qualquer boteco. Você pega uma porta de boteco e faz uma igreja evangélica. É verdade. Mas a Igreja Católica tinha um modelo que fazia isso, que era a comunidade eclesial de base. E não faz mais. Não faz mais porque os bispos travaram, né? Então a gente tem um problema aqui. A gente tem um problema de uma igreja cada vez mais burocrática, cada vez que vive a sua fé de forma burocrática. Entendeu? Isso a gente precisa superar. É, outra coisa também, nós católicos, nós que falo por mim, assim, eu que sou católico, sou uma pessoa de nível superior, sou uma pessoa com acesso ao conhecimento, a gente precisa aprender a falar com o- os mais jovens, com esses jovens da geração Z e com a população mais esclarecida da sociedade, a população mais escolarizada da sociedade, tá? A igreja não está sabendo falar com esses dois públicos estão se afastando da experiência, não estão se afastando necessariamente de Cristo. Muitos deles, inclusive, provavelmente rezam o terço, é, faz simpatia para Santo Antônio para arranjar marido ou esposa, mas não se está se vinculando institucionalmente a uma igreja. Então precisamos conversar com essas pessoas. E assim, eu tenho visto o grupo de jovens em algumas paróquias aí, pelo menos na região aqui de São Paulo, e é desesperador. Assim, qualquer jovem normal foge daquilo ali, porque não dá. Aquilo não tem como ficar. Assim, porque é um negócio de gente fanática, doida, fazendo julgamento moral, botando pânico moral na cabeça do jovem, o jovem não quer saber disso, não. Então, assim, precisamos de um espaço, assim, por exemplo, modernizar a pastoral da juventude. Precisamos que a pastoral da juventude seja realmente juventude, para trazer esses jovens que estão nessa geração Z, que está nessa pegada mais líquida, e, e a gente tem o que dizer para essas pessoas. Assim, a espiritualidade católica tem muito a dizer. Assim, a espiritualidade cristã, evidentemente, tem aqui. Estou falando para as outras igrejas, mas nós católicos temos muito a dizer para os jovens. O que a gente não pode é ficar falando como um velho reumático, entendeu? Que, aborto, comunismo, oh meu Deus, fuja. Se ficar nesse papo, cara, você não vai, só vai trair bocó, entendeu? Mas tem aquele jovem lá. Fala assim, o Paulo Cogos não é exemplo, cara. A gente tem que falar com gente normal, com gente saudável, sabe? Não com maluco. Atrair maluco, você quer crescer atraindo maluco? Cara? Não é assim que funciona. Enfim, é isto que eu tinha para dizer. Agradeço muito aqui a você que ficou 40 minutos com a gente. Fique com Deus e até o próximo episódio.